Você pode se assentar? Vamos abrir nossas Bíblias, mais uma vez, no livro dos Salmos, só que agora no livro dos Salmos, no Salmo de número 133. Salmo 133, um texto que é muito conhecido. Salmo de número 133. Diz assim: ó, como é bom e agradável... Vou começar de novo. Acontece. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Nós vamos continuar então naquela reflexão sobre a continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Relembrando um pouquinho do que a gente falou ontem, nós falamos sobre a velha nova inspiração, relembrando-nos que da mesma forma como o Novo Testamento foi inspirado, o Antigo também foi. Nada do que chegou até nós chegou por acaso, chegou por invenção de alguém, mas foi preservado pelo Espírito Santo e traz aquilo que o Espírito Santo revelou para que pudéssemos conhecer a respeito de Deus e também do seu plano para nós. E hoje nós vamos continuar a refletir sobre como essa verdade que nós temos em mãos, a Bíblia Sagrada, a Escritura de Deus, ela é importante para nós. Provavelmente você, em algum momento, algum instante da sua vida, você já se perguntou: seria bom viver sozinho? Sabe aquelas perguntas de, se você for para uma ilha deserta, o que você levaria? 3 coisas que você levaria. Só não pode levar ninguém. E é possível que você já tenha pensado em realmente que essa seria a melhor opção, ir para uma ilha deserta, sozinho, de repente o seu celular, um gerador, para você poder ter uma tomada para carregar o celular, obviamente, e uma maneira de ter o seu alimento, de ter algo para comer. Seria uma solução interessante. Ou, de repente, uma maneira de você se manter ainda conectado com as notícias, com as coisas que você acha importante, quem sabe uma coleção de livros, enfim, você poderia imaginar uma série de coisas, mas será que viver sozinho é a melhor solução? Nós estamos aí passando, se Deus quiser, nos aproximando desse final, pelo menos do período mais drástico da pandemia, e nós fomos levados a vivenciar um pouquinho isso, de ter que viver sozinhos, ou privados da companhia. E aí alguns começaram a perceber que, de repente, não seria a melhor ideia viver sozinho. É necessário conviver, mas, de repente, conviver com uma certa distância. Conviver ou se isolar? Manter o contato ou largar tudo e todos e ir para longe? Viver em solidão ou aprender a aproveitar a solitude? E quando a gente pensa sobre isso, naturalmente vai surgir também algo que acontece dentro dos nossos arraiais hoje, dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica, e não é diferente dentro da igreja presbiteriana. Aqueles também que estão olhando para tudo isso, para o ajuntamento, e estão falando: olha, quer saber? Esse negócio de igreja, isso é uma instituição falida. Esse negócio de ter que ficar em comunhão com o irmão, de ter que prestar contas para a liderança, de ter um pastor, presbíteros que estão sobre a minha vida para serem exemplos, para me instruírem, para me exortarem, esse negócio não tem nada a ver com isso. É melhor a gente
se separar, porque a igreja não salva, a igreja não é nem sequer, de fato, algo importante, e a gente fica com a Escritura. E com isso nós estamos vendo que a comunhão da igreja, a comunhão que nós conhecemos, que é relacionada aí dentro das doutrinas com a comunhão dos santos, ela tem se perdido. E é por isso que eu quero convidar você para olhar para esse salmo, o salmo de número 133, partindo do Antigo Testamento para entendermos como é importante a comunhão. O Salmo 133, como todos os salmos, é um poema, e ele se destaca como um dos belos poemas porque ele fala e canta a união fraternal. Ele canta justamente essa necessidade do convívio entre irmãos. Muito se pergunta sobre como esse salmo tem origem, quem seriam os irmãos que o salmista está citando? Seriam todos eles pertencentes à mesma família? Seria um cântico familiar? O salmista se depara com aquele, de repente, o almoço do Dia dos Mães, do Dia dos Pais que a gente acabou de passar, aquele monte de gente sentada ao redor da mesa, e ele, de repente, exclama: "Oh, como é bom e agradável verem unidos os irmãos." Será que é disso? Será que é, na verdade, um salmo que canta a unidade e o pertencimento a uma mesma comunidade, como um país, como o povo de Israel? Muitos estudiosos têm se debruçado sobre essas questões e nenhum deles consegue chegar a uma resposta de fato. Alguns se perguntam se o que motivou o salmista a escrever seria um tempo de crise onde, de repente, Israel, como povo, como nação, estaria à beira de um cisma. Seria, por exemplo, quando acontece o rompimento do reino, sob o reinado de Roboão, quando Jeroboão se retira então com 10 tribos, e ele fica apenas com 2 tribos, surge o reino do norte e do sul? Nós também não conseguimos saber. Mas, de fato, o que esse salmo nos mostra é que sempre é bom e sempre é necessário cantar como é bom estarmos juntos. Outros dizem que pode ter surgido quando os israelitas voltavam do exílio babilônio. A alegria de voltar para casa, de não estar mais exilado, privado da liberdade. Enfim, as possibilidades podem ser as mais variáveis possíveis, mas a certeza é que sempre foi necessário cantar e falar sobre a beleza da união fraternal e incentivar a união fraternal, a comunhão entre irmãos. A união fraternal que o salmista vê, que o salmista está experimentando, faz com que ele procure maneiras, encontre comparações, metáforas, para tentar comunicar às pessoas que vão ler, que vão ouvir, que vão cantar com ele, como que essa união é importante. Por isso ele vai se utilizar da escrita poética, trazendo imagens para expressar essa clara beleza da união fraternal. Ele vai escolher metáforas como perfume, como orvalho, para finalmente apontar para a bênção do Senhor. O salmista nos mostra, já no Antigo Testamento, que é necessário cultivar, que é necessário valorizar, que é necessário buscar a comunhão. Isso não é um pensamento novo, não é um pensamento do nosso tempo apenas, mas é um pensamento e uma verdade que perpassa toda a Escritura e todos os tempos. Por isso, quando nós falamos de comunhão, nós não estamos falando de algo novo, mas nós estamos falando da velha, nova comunhão. Da comunhão presente já na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, que nos alcança também nos dias de hoje, passando pelo Novo Testamento e nos alcança hoje. E o que é que nós podemos perceber, que eu quero chamar a sua atenção sobre essa velha, nova comunhão? A primeira metáfora que o salmista usa, e a primeira verdade que eu quero que você perceba, e que você também vivencie e desfrute dessa velha, nova comunhão, é que ela espalha um doce aroma. A comunhão entre irmãos é perfumada, é cheirosa. Essa é a primeira comparação que o salmista propõe.
Ele, inspirado pelo que ele vê, inspirado pelo que ele está vivendo e, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo, ele canta e escreve que estar entre irmãos, que a convivência entre irmãos, que a comunhão entre irmãos possui um aroma marcante. E não é qualquer aroma. Ele escolhe, para exemplificar esse aroma, algo que era usado apenas em situações especialíssimas. Ele vai citar o óleo da unção do sumo sacerdote. Ele vai dizer que é como óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. É somente quando havia a unção do sumo sacerdote que se utilizava esse óleo. Um óleo que era produzido com finas especiarias, que o seu aroma era suave, era um aroma envolvente e que se espalhava por todo o ambiente. Era algo marcante para quem presenciava esse momento. Porque esse perfume, o aroma que se desprendia desse óleo, era um aroma incomparável. Era um sinal de que aquele que estava sendo ali separado era o homem, era o servo de Deus que estava sendo enviado, estava sendo comissionado para ensinar o povo, para conduzir o povo na adoração, para oficiar os sacrifícios de perdão, de confissão dos pecados de uma nação inteira ao Senhor. O salmista chama a atenção para nós entendermos isso. Esse momento que nós estamos aqui juntos, em comunhão, que nós estamos juntos buscando a Deus, que nos sentimos mais aproximados uns dos outros, é algo que exala um bom perfume. Um perfume que agrada a Deus e um perfume que também que alegra o nosso coração. Nós podemos perceber, então, quando nós olhamos para a igreja, essa manifestação da comunhão dos santos. Essa manifestação da graça de Deus de uma forma visível, de como aqueles que são enviados por Jesus para testemunhar o Evangelho. As pessoas, quando olham para nós lá fora, elas estão procurando justamente isso. Eu tenho certeza que você já ouviu muito mais críticas pela maneira como muitas vezes a igreja, e quando eu digo igreja, digo o nosso conjunto, nós nos portamos uns com os outros, do que, ou como melhor, como nós deixamos de nos portar uns com os outros, do que quando o que fazemos certo. Mais uma vez, nós devemos lembrar que existe essa continuidade entre Antigo e Novo Testamento, de maneira que o que esse salmo está contando para a gente, o que o salmista está cantando, ele também está nos ensinando a respeito da própria Igreja de Cristo, da sua comunhão através dos séculos, através dos tempos. E de repente você pode se perguntar, mas seria correto dizer que havia uma igreja já no Antigo Testamento? Inclusive, essa foi uma das perguntas que colocaram ontem nos stories lá do Instagram, né? Se era correto falar de uma igreja do Antigo Testamento, se Israel era a igreja do Antigo Testamento. Com toda certeza nós podemos afirmar que sim, a igreja de Cristo já estava presente no Antigo Testamento. Mais uma vez eu vou citar para vocês o teólogo Abraham Kuyper, que ele vai chamar a nossa atenção para explicar o seguinte, que embora o Filho de Deus tivesse uma igreja na terra desde o começo, as Escrituras fazem distinção entre sua manifestação antes e depois de Cristo. Inicialmente escondida no solo de Israel, envolta nas suas faixas de sua existência nacional. Apenas no dia do Pentecostes foi ela manifesta ao mundo. Então, sim, é correto falarmos que Cristo possuía já a sua igreja no Antigo Testamento, que fazia parte do povo de Israel, ou como Kuyper diz, estava escondida no solo de Israel, uma vez que nem todos os israelitas eram de fato participantes da igreja. Mas a igreja estava no meio do povo de Israel, os eleitos em Cristo, que foram justificados pela fé no Messias que haveria de vir, que já estavam irmanados com os demais crentes de todos os tempos, tanto com os da era apostólica, como conosco hoje.
nós podemos então, como salmista, olhar para essa comunhão, já presente lá no Antigo Testamento, sentir emanar do Antigo Testamento esse doce aroma, e ele se tornando cada vez mais forte, mais marcante. Quando nós entramos então nas páginas do Novo Testamento, chegamos no livro dos Atos dos Apóstolos e testemunhamos a descida do Espírito Santo sobre os discípulos ali reunidos, removendo assim a igreja do seu estado de ocultação, sob o solo de Israel, trazendo agora a manifestação visível da igreja, capacitando os discípulos a falarem outras línguas, de maneira que a própria palavra do Senhor de salvação chega também aos estrangeiros ali presentes. A igreja, então, é trazida, é chamada, é revelada, fundada sobre a mesma pregação, anunciada pelos apóstolos, pelos profetas, e agora confirmada pelos apóstolos. Como vai dizer um outro teólogo importante na Igreja Reformada, Karl Barth, quando ele diz que é de grande importância que a fundação da igreja consista concretamente na fundação do apostolado do Novo Testamento e na legitimação retrospectiva da profecia do Antigo Testamento. Ou seja, quando nós vemos a igreja cristã surgindo de forma clara, visível, no dia do Pentecostes, e quando nós olhamos para a igreja de Cristo hoje, nós estamos vendo aquilo que foi anunciado pelos profetas, que foi confirmado e explicado pelos apóstolos, e continua avançando para ser um só povo, para ser uma só família. É a manifestação visível da missão que nós recebemos para cumprir assim as profecias e para nos mantermos debaixo do ensinamento dos apóstolos, aquilo que nos é ensinado pela Escritura. Dessa maneira, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos entender que essa velha nova comunhão, ela precisa ser aromática. Tem que ser algo que nos desperte, que nos envolva. Nós precisamos espalhar esse doce aroma diante de Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso de uma maneira maravilhosa na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, quando ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Cabe a nós, então, como extensão presente da Igreja de Cristo, espalharmos o bom perfume. Com a nossa pregação, sim, mas também com a nossa comunhão, em sermos um povo, uma família. A nossa comunhão e a nossa presença neste mundo não podem ser como um perfume que fica fechado lá no seu frasco. Não serve para nada. Vai ficar lá o aroma guardado, mas ninguém pode sentir, ninguém pode apreciar. Nós temos que ser esse bom perfume, como o óleo que era derramado sobre a cabeça de Arão, descia para a barba e para as suas vestes, ou seja, que se espalhava. Nós devemos espalhar esse bom perfume de Cristo, por meio do nosso testemunho de amor, por meio da entrega ao Senhor das nossas vidas, negando a individualidade egoísta, entendendo sim que nós precisamos conviver, que nós precisamos estar juntos, que nós precisamos trabalhar juntos, para assim abraçar uma vida de comunhão. Então, essa velha, nova comunhão, ela tem que ser para nós, de fato, essa marca de ser algo aromático, ela tem que espalhar esse doce perfume. Mas essa nova, velha comunhão tem algo interessante que o salmista também chama. Além de ser perfumada, ela traz refrigério. Ela traz refrigério, ela refresca, ela alivia o calor.
Essa é a segunda metáfora que o salmista utiliza. Se na primeira ele usa a metáfora do perfume, ele quer estimular o olfato de quem está lendo, de quem está cantando. Nesse segundo momento, ele quer agora levar com que as pessoas tenham o seu tato estimulado. Lembrem do que é sentir calor, para que agora se sintam refrescados pelo orvalho. No versículo 3, o salmista vai dizer: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O salmista habita a região da Palestina, que é uma região árida por si só. Você já viu várias vezes na televisão. E o Hermon, ele permanece com o seu cume gelado e congelado durante todo o ano. Sempre que você vai olhar para lá, sempre vai encontrar neve. E o que o salmista chama a atenção é que vem de lá esse vento refrescante, úmido, que faz gotejar, que faz cair o orvalho sobre Sião, que alivia o calor, que faz com que, assim, a relva brote e se torne verde, se torne viva. Mais uma vez o salmista quer apontar para esse momento de estar juntos, de estar em comunhão, como sendo também essa oportunidade para desfrutar desse refrigério, desse renovo que acontece quando a família se reúne, quando o povo se reúne. O salmista aponta para isso, meu querido irmão, minha querida irmã, para esse poder refrigerador da comunhão. E mais uma vez nós vamos ver essa realidade sendo refletida no Novo Testamento, quando você olha lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, logo no início, no capítulo 2, quando vai falar sobre como viviam os convertidos, como acontece a igreja primitiva, a igreja nascente. Ele vai dizer que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A comunhão entre irmãos, a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, ela precisa trazer refrigério, porque é um lugar onde nós podemos nos acolher, onde podemos nos receber, chorar um com o outro, incentivar, nos alegrarmos. É na comunhão que nós podemos vivenciar, de fato, o alívio que Deus executa na nossa vida. A vida em comum, que é indicada nas Escrituras, é o fato dessa percepção da união de todos os membros, como Paulo vai dizer, em um só corpo, o corpo de Cristo, que se apoiam, que se edificam, que se protegem mutuamente. Como um só corpo, trabalhando para aliviar as dores, sofrimentos, necessidades uns dos outros. Você pode ainda olhar e ler os diversos textos do Antigo Testamento de forma retrospectiva, e assim encontrar o refrigério dessa velha nova comunhão que nós estamos falando, que vai se revelando nas leis. Lembra que eu falei ontem que muitas vezes o pessoal olha para as leis e fala como algo apenas que tem que ser esquecido, ou então vai para aquele caminho de Marcião, que vai entender que é algo cruel, que tem que abandonar o Antigo Testamento, que a lei não serve para nada. É na lei que você vai encontrar a ordem de comunhão, do cuidado. Leis para proteger os órfãos, viúvas, os estrangeiros, os escravos. Até mesmo para o convívio com o ambiente, o cuidado com os animais, com as plantações. Uma série de leis que vão mostrar justamente esse cuidado que nós temos que ter para manter o equilíbrio e a paz salutar entre os irmãos. Para que possamos aliviar as dores uns dos outros. Para que assim também possamos gozar da paz com o próprio Deus. Tudo isso vai revelar que a comunhão entre irmãos que está sendo cantada neste salmo, que está presente nos ensinos do Antigo Testamento, que alcança os ensinos do Novo Testamento, é chamado para ser valorizado ao invés de ser desprezado, como muitos têm feito hoje.
Porque quando nós estamos distantes uns dos outros, e eu volto a citar a nossa situação, né? Quanto tempo ficamos sem poder nos reunir, como estamos aqui? E como que parece que os dias ficaram mais longos, mais pesados? Como parece que a gente não tinha mais o alívio, usando toda a tecnologia que nós temos, chamada de vídeo, teleconferência, tudo que você possa imaginar, mas não é a mesma coisa. Porque nós precisamos estar juntos. Nós não podemos deixar de valorizar a comunhão entre irmãos. Essa nova, velha comunhão também nos revela a bênção do Senhor. É interessante quando você olha para esse salmo que o salmista usa duas metáforas para ele chegar no final dizendo que é onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que bênção é essa que o salmista está falando? Essa bênção que ele fala é a própria vida. A união fraternal é o que nos capacita a desfrutar de todos os presentes de Deus, principalmente este presente da vida. É onde você pode usufruir da sua vida de forma plena, essa vida que é concedida por Deus. O salmista canta que onde os irmãos estão, se manifestam e desfrutam assim da comunhão, vai ser o alvo da ação graciosa, da ação vivificante do Espírito Santo de Deus, que vai tratar os corações, que vai trazer alento, que vai trazer renovo, alegria. É ali que vai se manifestar essa ação do Espírito Santo que promove vida, e nas palavras de Jesus, vida em abundância. Aliás, isso é tão importante que o próprio Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Há dúvida que Jesus está aqui? De forma alguma. Somos muito mais que 3 essa noite. Como a comunhão é importante e nos faz desfrutar da vida que Deus ordena. A igreja, como ajuntamento dos irmãos, é cada vez mais importante e precisa continuar sendo o ambiente propício para que nós possamos nos achegar a Deus. E também para que os pecadores sejam chamados ao arrependimento. É por meio da igreja que acontece a pregação e assim também opera-se a salvação. Isso nós precisamos entender, e que para isso acontecer, nós precisamos estar congregados como um corpo só, um só povo. É como vai dizer a Confissão de Fé de Westminster, que a igreja visível, que somos nós, essa igreja que nós podemos ver, chamada sob o Evangelho, consta daqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. A Confissão de Fé vai dizer que é o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Porque a Confissão de Fé diz que não há possibilidade ordinária de salvação. Porque o meio ordinário ou comum dado para a salvação é por meio da pregação. Pregação que acontece por meio da igreja. O acolhimento daqueles que são chamados ao Evangelho se dá por meio da igreja, na recepção do povo de Deus, por meio da ordenança e a celebração do sacramento do batismo. E isso só pode acontecer quando nós estamos como um só corpo, uma só família. Por isso a igreja não pode ser e nunca será passageira. Por isso nós não podemos aceitar este pensamento de que cada um separado na sua casa, desvinculado de qualquer igreja cristã, é a própria igreja. Porque esse pensamento não encontra base nas Escrituras. Mas nós somos chamados para sermos um só povo, uma só igreja, um só rebanho.
somos essa manifestação do povo de Deus. Um só povo, uma só família, uma organização, um organismo que foi planejado por Deus para que, pela sua palavra, opere, cure aqueles que estão perdidos, para acolher e ensinar aqueles que estão recém-convertidos, que foram chamados à fé. Mais uma vez, a gente pode se lembrar de como vivia a igreja lá nos Atos dos Apóstolos. Versículo 46 do capítulo 2 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não é para ficar fechado, não é para, como dizem por aí, ser uma panelinha, mas como esse povo que está pronto a acolher. Não podemos nos tornar uma ilha e nem um círculo fechado, mas um povo pronto para acolher. É obviamente que nós não conseguimos desfrutar dessa comunhão bendita e maravilhosa na sua plenitude, porque nós somos pecadores, estamos marcados pelo pecado, o pecado nos afeta ainda. Mas nós já desfrutamos, de certa forma, de uma maneira limitada, de como isso é bom, de como é bom estarmos juntos, de como é bom viver a comunhão, de como é bom servir ao mesmo Deus, de como é bom poder estar lado a lado, dividindo bons e maus momentos, de sendo tantas vezes exortado por alguém, porque a gente sabe que quando alguém se importa conosco, nos exorta, chama atenção, nos corrige. Mesmo que isso seja desagradável muitas vezes, mas é uma prova de amor. Mas nós aguardamos com ardente expectativa o momento em que nós vamos vivenciar isso de maneira clara e plena, quando Cristo voltar. E mais uma vez, Abraham Kuyper, ele é excelente em dizer isso, quando ele vai falar que essa comunhão dos santos será real, não limitada como nesta vida, na qual vivemos juntos na mesma cidade. Nós nos encontramos no máximo umas 10 vezes por ano, mas uma vida comunitária real, na qual comemos juntos à mesma mesa, bebemos da mesma taça, alimentamos o mesmo pensamento, embriagados pela mesma felicidade e adoramos as mesmas insondáveis misericórdias do nosso Deus. Nós ansiamos por esse tempo, por esse momento em que nós viveremos essa comunhão uns com os outros, que será aperfeiçoada de tal forma, de podermos de fato, quando olharmos, nos enxergarmos como um só. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos continuar buscando, sendo aprimorados pelas Escrituras e entendendo, como vai nos dizer Agostinho de Hipona, é a graça de Deus que faz habitar unidos os irmãos. É a graça de Deus que nos faz estar juntos, que nos faz vivenciar dessa comunhão já prevista, descrita, evidenciada, desfrutada no Antigo Testamento, como no Novo e nos nossos dias. Desfrute, meu querido, dessa graça de Deus. Aproveite a comunhão, não se isole. Lembra da pergunta que eu te fiz no início? E eu tenho certeza que você já deve ter pensado nisso, como eu falei algumas vezes. Quem sabe até hoje mesmo, de repente, fugir para um lugar, se isolar, deixar tudo para trás. De repente, só teu celular, um gerador e o carregador está de ótimo tamanho. Não fomos chamados para viver sozinhos, mas fomos chamados para estar em comunhão, para estarmos unidos. Porque quando nós estamos juntos, nós desfrutamos dessa comunhão que é cheirosa, que é aromática, que espalha o bom perfume, tanto para agradar a Deus, como a nós mesmos. O perfume da comunhão, que nos mostra que somos redimidos, salvos por Cristo Jesus, para espalharmos o bom perfume de Cristo. Essa união que é
refrescante, que traz refrigério. Quantas vezes você chega com seu coração carregado, com a sua cabeça pesada, mas quando você está com os irmãos, você sente esse refrigério, você é renovado. Você se esquece dos problemas, você encontra o alívio para as suas dores. Você é tratado por Deus nessa comunhão. Que assim também nós podemos entender e desfrutar da bênção do Senhor, que é a vida. Porque é no meio do povo de Deus que nós podemos e encontramos vida e vida em abundância, que nos foi dada por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que vivamos em comunhão.